Nós estamos aqui lutando, como o presidente Bolsonaro também, durante toda a sua jornada, em especial desde 2012, a gente está lutando por algo agora que é fundamental, que é a questão do voto impresso e da contagem pública dos votos. A gente vai ver qual é um vídeo agora, inclusive, acho que é do Estúdio I, se eu não me engano, da Globo News, que prova a interferência da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, nas eleições de 2022, com o falso pretexto de defender a democracia, como a gente está falando ontem, né, trouxemos aqui aquele relatório, né, que mostra como a CIA interferiu aqui, outros órgãos do governo americano também, até o próprio FBI interferindo por aqui. E aí, desde 2012, é importante ressaltar que o então deputado Jair Messias Bolsonaro sempre lutou pelo voto impresso. Desde 2012, recursos da USAID, o SAID, enfim, foram usados para desinformar e perseguir a direita, bem como ajudar Lula a vencer as eleições, segundo Mike Pence. Se os, entre aspas, problemas apontam para as urnas, porque o Tribunal Superior Eleitoral não suspende o sigilo do inquérito 1361 de novembro de 2018. Nós trouxemos aqui, inclusive na Auriverde, corajosamente, atendendo a um pedido do presidente Bolsonaro feito naquela coletiva quando volta das férias. Você vai se lembrar, o presidente Bolsonaro pousou no aeroporto de Brasília, convocou uma coletiva, quando ele sai ali no desembarque, ele diz: peço para que olhem para as páginas 8, 18 e 19 do inquérito 1361 de 2018. E a Auriverde, através do inquérito que foi colocado pelo Poder 360 em sua página, então acessamos esse inquérito, vazado pelo Poder 360, e contamos aqui o que tem na página 8, 18 e na página 19 desse inquérito 1361 de 2018. A pergunta, eu repito, se os problemas apontam para as urnas, por que o Tribunal Superior Eleitoral não suspende, então, o sigilo desse inquérito, o 1361 de 2018? Qual que é o medo? Qual é o medo? O Tribunal Superior Eleitoral não confia nas urnas, não confia no processo? Onde está o problema? Aliás, nós aqui na Auriverde estamos pedindo há tempos, desde que soubemos do aprimoramento do processo eleitoral na Venezuela, eu estou pedindo que nós sejamos igual a Venezuela, quando o assunto é o aprimoramento do processo eleitoral com voto impresso e a contagem pública. Esse vídeo agora mostra exatamente isso. Mostra exatamente, é uma prova da interferência da CIA nas eleições de 2022, repito, com o falso pretexto de defender a democracia. Vamos ouvir. Essa reportagem do Financial Times diz que o fato da eleição não ter sido seriamente contestada no Brasil é uma prova das forças das instituições brasileiras, como você contou, mas também, em parte, resultado de uma campanha de 1 ano dos Estados Unidos para pressionar políticos e até militares brasileiros a respeitar o processo eleitoral e a democracia do Brasil. Uma campanha que envolveu vários braços do governo dos Estados Unidos, além da Casa Branca e do Departamento de Estado, que a gente relatou muito, a gente contou muito ao longo do ano eleitoral. Teve também envolvimento até dos chefes do Pentágono e da CIA, que visitaram o Brasil durante a eleição. A reportagem diz que o esforço teria começado após aquela visita lá do assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, ao então presidente Jair Bolsonaro, em agosto de 2021. A gente contou na época que Sullivan voltou do Brasil preocupado com as declarações de Bolsonaro sobre o processo eleitoral. E a reportagem diz que a equipe da Casa Branca voltou pensando que Bolsonaro era inteiramente capaz de tentar manipular o resultado da eleição ou não aceitar o resultado, como Donald Trump fez. E aí começou então a estratégia dos Estados Unidos de pressionar sem parecer que estavam interferindo na eleição. A estratégia era específica, de não apoiar nenhum candidato, mas defender o processo eleitoral brasileiro, como várias autoridades americanas fizeram, inclusive
publicamente no ano eleitoral aí no Brasil. Bom, diante desse vídeo e diante dessas informações que a Globo News veiculou, diga-se de passagem, é importante a gente entender o seguinte. Já disse isso aqui ontem com o relatório em mãos, li trecho desse relatório aqui ontem, mostrando como esses órgãos do governo americano interferiram nas eleições por aqui. Nós mostramos isso aqui ontem dentro do Jornal da Auriverde. E também ontem falamos sobre esse assunto, em especial com relação a essa interferência, dar pleno poder ao ministro Alexandre de Moraes, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Como assim, Pittori, pleno poder? Vamos lá. Quando a gente fala de CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, e a gente fala de FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, a gente está falando de dois órgãos de Estado. Ou seja, sai Clinton, entra Bush, entra Obama, entra Trump, entra Biden, volta Trump. Teoricamente, tanto a CIA quanto o FBI deveriam ser agências do Estado norte-americano, e não a agência do Biden, a agência... Não. E por isso, essa relação com o Tribunal Superior Eleitoral enche de poder Alexandre de Moraes a ponto dele falar assim, amigo, eu estou guardado pela CIA e pelo FBI. Eu estou respaldado pela CIA e pelo FBI. Você acha que alguma coisa vai acontecer comigo? Por isso que o Internacional venceu o Corinthians. Não se conteste a eleição. Não se conteste nada com relação ao resultado. Isso se deu em função desse pleno poder assumido por Alexandre de Moraes, que entendeu o seguinte, tudo bem comigo, você acha que eu vou ter problema se a CIA e o FBI estão me protegendo? E aí então, aquela fala do Internacional venceu o Corinthians e não se conteste. Foram recados que foram dados ao longo de todo o processo, mostrando o seguinte, ninguém vai discutir esse assunto mais aqui, ninguém vai colocar mais dúvida aqui, porque não se pode colocar dúvida aqui, porque eu não quero. E porque eu estou respaldado pela CIA e pelo FBI. Ou seja, esse ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cheio de poder, empoderado estava, deu as cartas, e todos nós sabemos. Não há dúvida com relação a isso, certo? Certo. Só que nós entendemos que essa interferência, tentando dizer que era para defender a democracia, ultrapassou qualquer limite, a ponto de, para inviabilizar a vitória do presidente Bolsonaro em 2022, além de toda a perseguição, tiraram o Lula da cadeia, tiraram um bandido da cadeia, um condenado em 4 instâncias da cadeia, tiraram esse cidadão da cadeia porque sabiam que este era o único caminho para então Bolsonaro ser derrotado. Por quê? Em 2022, a economia estava dando claros sinais de retomada. Nós sabíamos, então, o que o presidente Bolsonaro havia feito por todos os municípios do Brasil durante a pandemia e pelos estados. Nós sabíamos que, de fato, Paulo Guedes tinha dado resposta às questões envolvendo as empresas públicas, as estatais, enfim, tudo o que aconteceu nesse governo Bolsonaro, superávit de caixa, inflação, a menor inflação, menor inclusive que a dos Estados Unidos naquele ano. Então, tudo o que vinha dando certo faria com que Bolsonaro certamente fosse o homem escolhido para continuar no poder em 2022. Só que não. Bolsonaro, segundo a CIA, segundo membros das Forças Armadas, do Exército Americano, era uma ameaça à democracia, porque ele contestaria os resultados da eleição, assim como Trump questionou em 2020. E, diante disso, empodera-se, dão poder a um ministro como Alexandre de Moraes para ele agir da forma como agiu. Então está claro para todos nós. Em 2022, tivemos interferência do poder da CIA, do FBI, Departamento de Estado, todo mundo dos Estados Unidos interferindo aqui para destruir o presidente Bolsonaro a partir da narrativa de que ele era contra a democracia. A verdade está aí. Agora, temos a pauta da anistia? Sim, temos a pauta da anistia. Temos que defender a anistia dos patriotas sem sombra de dúvidas. Entretanto,
A pauta do voto impresso e a contagem pública dos votos se faz cada vez mais determinante, primordial, para que a gente tire qualquer possibilidade de contestar o que vai acontecer em 2026. Desejando que até lá, estes que se empoderaram, usando desse respaldo, dessa retaguarda oferecida pela CIA e pelo FBI, estejam presos. É óbvio que esse é o meu desejo. É esse o meu desejo. Que estejam afastados de suas posições e presos, é claro. Mas, independentemente disso, nós precisamos olhar para 2026, porque é para onde eu posso olhar ainda, não posso olhar para trás, olhar para 26 e pedir, exigir, cobrar dos parlamentares que avancem com o projeto de lei 943 de 2022, de relatoria do deputado José Medeiros do Mato Grosso, para que a gente tenha voto impresso e contagem pública dos votos. Nós precisamos, para dar paz para o Brasil, inclusive para a esquerda, que em algum momento lá atrás, Flávio Dino, Carlos Lupe, essa turminha da esquerda, já apontou o dedo contra o processo eleitoral no Brasil. Se fossem honestos, estariam defendendo a mesma coisa agora. Entretanto, a gente sabe como é, né, e como pensam estes. Então, o presidente Bolsonaro, desde 2012, defende o voto impresso e a contagem pública de votos no Brasil, para que a gente se livre, inclusive, desse tipo de interferência. E os Estados Unidos, a partir dessas denúncias, possam também nos ajudar a passar o Brasil a limpo.